Quem deu zoom na foto viu o sorriso no rosto. Eu falei, como que ele está feliz ali preparando? Porque é muito importante, amado, a gente celebrar o momento que Deus nos enviou a este mundo para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos dons, talento. Agora, o que nós vamos fazer com aquilo que Deus tem nos dado? Depende de cada um de nós. E o irmão estava contando agora há pouco, e durante toda essa trajetória, né, pastor, que são poucos anos, 3, mas parece que são muito mais de aprendizado, de correção. E foram dias também que a gente chorou junto com o pastor. A gente viu a tristeza, muitas vezes as lutas dentro da igreja, porque estar à frente de uma igreja não é fácil, não é tão simples, mas é cumprir aquilo que Deus chamou para fazer. E ele testemunhou também que é formado em História e Teologia. E o certificado do curso de História, cupim comeu, mas de Teologia, não. De Teologia, Deus não permitiu. Pois eu te chamei para ser pastor, né? E vou te mandar para Livramento, porque essa igreja orou, pediu ao Senhor. Nós fizemos campanha de oração, fizemos jejum, clamando ao Senhor para que enviasse o pastor e uma família pastoral. Mas como nós somos humanos, como o irmão disse, vai ter atrito, vai ter diferença, né? Mas Deus é tão bom e Ele ajusta tudo. E o texto que eu tenho para a vida do pastor e para a nossa vida como reflexão está lá em Salmo 128, que diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Que o Senhor sempre seja feliz e próspero, pastor. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Não preciso nem dizer o quanto admiro e falo para ele. O Senhor orou bastante, porque a mulher é muito linda. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E o Senhor está vendo as suas filhas caminhar a passos que o Senhor tem caminhado a vida inteira, de obediência ao Senhor, sempre honrando com sabedoria, servindo ao Senhor com alegria. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Que essa seja a palavra sobre a sua vida, que o Senhor possa contemplar os seus netos, bisnetos e as bênçãos sobre a sua casa. 1000 gerações, né? Haja paz em Israel. Então, amados, que nós possamos celebrar com muita alegria o nosso Deus, porque Ele tem guardado, mesmo com dia de dores, né, pastor? O estômago doeu, foi para o hospital, teve que tomar medicamento, mas Deus guardou e o Senhor está aqui nessa noite. E nós estamos aqui para agradecer a Deus pela vida dele. Agora eu quero convidar a nossa irmã Joanete, que estará trazendo também uma breve palavra para o pastor. Estará representando também o Ministério de Mulheres do MCA. Ele chamou o pastor aqui na frente. Chamar a mão também, que já vem aqui representando os homens aqui na frente. Vou deixar um versículo que está lá em Salmo 37:4. Que a sua fidelidade esteja sempre no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e Ele o ajudará. Que o Senhor possa sempre estar confiado no Senhor, que o Senhor está sempre ajudando a vida do Senhor na presença dele. Agora eu vou entregar uma lembrancinha de algumas das mulheres representando a MCA, tá? É do coração. Aleluia. Pode só ficar nele, pastor. Deixa eu pegar aqui o pacote de dinheiro.
Pastor, este é uma lembrança também do Homens de Valores desta igreja. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor, que o Senhor colocou esse grupo de homens de valor, né? Nós estamos em número pequeno, mas Deus sabe o que faz, né? E eu fico, quando passa algo para mim, eu fico apurado, né, meus amados? Eu fico preocupado, não durmo direito, fico ligando para os irmãos. Às vezes eu acho que até estou incomodando os irmãos. Aí às vezes eu falo, irmão, me perdoe porque eu estou incomodando, né? Eles, não, irmão, não está incomodando nada, né? Então eu louvo a Deus pela vida desses irmãos valorosos que nos ajudou, né? E aqui está o pacote de dinheiro. Amém. Quero convidar agora a primogênita Beatriz, que vai estar trazendo também uma homenagem para o pastor. Aleluia. Ela correu lá pro fundo. Mas é assim mesmo, amados. Tudo que é preparado com muito carinho, né? A gente fica nervoso, a gente fica ansioso. Imagina o coração da filha também, né? Como que não está? Graças a Deus, meus irmãos. Esse momento eu me encontro um pouquinho nervosa, o rapaz me conhece. E eu quero falar assim, um pouquinho, demonstrar o meu amor pro Senhor. Eu, hoje mesmo, tava fazendo um monte de coisa, tava nervosa que só. Ele só veio e me abraçou. Se eu chorar, não pai. Bom. Convido minha irmã também para estar aqui. Só um instante. Só um instante. Bom, vou começar. Pai, hoje é um dia muito especial. O Senhor completa hoje 50 anos, o marco de sua vida, meio século já, né? Cheio de fé e de muito milagre. Desde pequeno, porque não sabe isso aqui, meu pai. Desde pequeno, Deus já tinha um propósito na sua vida, meu pai. E Ele foi colocando pessoas e jornadas desde pequeno na igreja. Deus já tinha um plano na sua vida. Foi colocando pessoas em sua vida para te ajudar. E em Provérbios diz que em seu coração o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. E foi isso que aconteceu. Graças a Deus, o Senhor o obedeceu em seu chamado e está aqui agora na presença dele. Quando escolheu obedecer a Deus, tudo em sua vida mudou.
Nesse caminho, o Senhor se tornou bibliotecário na escola para pagar as contas, né, na faculdade de teologia. Nesse caminho, o Senhor encontrou minha mãe. Nesse caminho, o Senhor fez amigos que estavam lá na presença de Deus, estudando sobre Deus, junto com tudo aquilo. E eu falo que se não tivesse obedecido a Deus, eu acho que não teria acontecido muitas coisas dessas. Porque quem conhece sabe da história dos meus pais, sabe que foi de Deus. Então, quando o Senhor escolheu esse caminho, Deus foi planejando, Deus foi traçando. E gerou a primogênita, o dízimo, como a minha irmã fala, o dízimo. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Pai, quando olho para o Senhor, não vejo só como meu pai, mas também como meu pastor, que Deus me deu. É uma tarefa que Ele destinou ao Senhor, de instruir eu e minha irmã no caminho certo, de educar, de amar, de corrigir, infelizmente, às vezes, né? Pai, saiba que sua dedicação e zelo pela casa do Senhor não passou despercebida. Tenho orgulho de dizer que quero seguir o seu exemplo. Deus tem usado sua vida para abençoar muitas pessoas e a nossa principalmente. Nós chamamos. Meu pai, meu herói que sempre está comigo, me ensinando a viver, me dando carinho, amor e correção. Sempre presente nos bons momentos e nos ruins. Se eu cair, ele me ensina a levantar, sempre me incentivando. Eu quero lhe falar, pai, que eu te amo e eu sei que todos têm seus erros e acertos. Mas Deus não poderia ter me dado um pai melhor que me ama, corrige e ensina a ser forte. Eu sou grata a Deus pela sua vida, meu pai é meu melhor amigo. Eu queria deixar esse versículo para o Senhor. Efésios 4, do 11 ao 12. E Ele designou alguns para pastores, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E Pai, eu vejo no Senhor um pastor esforçado, que mesmo se ninguém está lá, o Senhor está cuidando da casa de Deus, sempre tentando melhorar, dizendo e demonstrando que devemos dar o nosso melhor para Deus. Essa tarefa de ser pastor muitas das vezes é desafiadora, precisa de muita renúncia e dedicação. Pai, vendo essas diversas fotos de igrejas passadas, de momentos da sua vida, da sua caminhada com Cristo, eu vejo e me inspiro. Pai, você é um exemplo para mim. Pai, são 50 anos bem vividos, servindo ao Senhor, de lutas vencidas, de milagres testemunhados, de joelhos dobrados e mãos estendidas. E cada uma dessas imagens que passaram aqui, a gente não vê só a história de um homem, mas vê o reflexo da bondade de Deus em sua vida. E não somos as únicas que querem prestigiar essa noite. Que alegria, meu irmão, de estar com você nessa data. Louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui Ele tem te sustentado. Ele tem cuidado de você. Agradeço a Deus pela sua vida. Agradeço a Deus porque você tem se colocado na presença do Senhor para ser um instrumento de Deus. Você é um homem de Deus, um homem totalmente entregue ao Senhor. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Que Ele traga sobre você uma unção nova. Que Ele renove as suas forças, que Ele possa trazer ao seu coração tudo aquilo que você anseia e deseja, tudo aquilo que você tem apresentado a Ele. Que Ele derrame muitas bênçãos. Parabéns pelo homem de Deus que você é. Parabéns por mais um ano de vida. Que Deus abençoe você abundantemente. Olá, graça e paz. Graça e paz, pastor. Pois é, nós estamos aqui hoje, bastante alegria, para poder passar
e parabenizar nosso pastor, nosso amigo, pelo seu cinquentou aí. Cinquentou! Deus te abençoe, pastor. Saiba que nós amamos a sua vida. Sim. Somos muito felizes de ter o seu nosso pastor, nosso amigo, e somos muito gratos a Deus pela sua vida. Amém. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente, que seja um novo tempo na sua vida, na sua caminhada ministerial. Nós bendizemos o Senhor pela sua vida. Parabéns, meu amigo. Parabéns, pastor Hermes, por você ser esse homem dedicado ao ministério, dedicado à obra, ganhando vidas, sendo um pai exemplar, marido exemplar. E nós estamos muito felizes por poder participar dessa comemoração. Pastor Hermes, Deus abençoe, parabéns, muitos anos de vida, e é uma conquista, né, chegar até esta idade, cheio de vigor, né, e nós, como os filhos na fé, somos gratos ao Senhor pela sua vida e por direcionar no ministério. Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus, para que mais frutos venham a 30, a 100 por um, em nome de Jesus. Deus abençoe. Graça e paz, pastor. Que Deus conceda um aniversário de paz e alegria para o senhor. Muitos anos de vida. Que nossa amizade dure para sempre. A paz, graça e paz. Feliz aniversário, pastor. Por mais um ano que Deus concedeu na sua vida, e que Deus conceda muitos e muitos anos para o senhor e a sua família. Tá? E estamos aí, que vier, contamos, sentimos muita saudade, mas a gente volta nesse reencontro. Um abraço e com Deus, temos vocês no nosso coração. Tá bom? Amamos a todos. Feliz aniversário para todos. Parabéns, pastor Hermes. Feliz aniversário. Receba aí o meu abraço, o abraço do João. Que Deus continue te abençoando grandemente, né, a sua vida. Essa data é importante aí para você, né? Mais um ano de vida na presença do Senhor. Deus possa lhe abençoar grandemente, né, como Ele já tem abençoado. Que Ele continue derramando chuvas de bênção sobre a sua vida, né? Que festa hoje aí, né? Gostaríamos de estar aí junto com vocês, comemorando essa data, poder dar um abraço no Senhor, mas infelizmente nós não podemos estar aí. Mas estamos aqui gravando esse vídeo para o Senhor, desejando feliz aniversário e dando aquele abraço mesmo de longe, né? Nessa pessoa especial que é o Senhor para nós, nosso amigo, nosso irmão em Cristo, nosso pastor particular. Saiba que nós te amamos, o Senhor é importante nas nossas vidas. E receba aí os nossos parabéns, tá bom? Feliz aniversário, parabéns mais uma vez, tá bom? Receba o nosso abraço. Beijo. Fala aí, pastor. Parabéns, feliz aniversário. Tchau, pastor. Fica com Deus. Pastor Hermes, hoje você está fazendo mais um ano de vida. Meu amigo, celebre bastante esse dia. Para nós pastores, cara, eu costumo dizer que não é mais um ano de vida, mas é mais um ano de vitória, mais um ano na presença do Senhor. Foi um prazer conhecer você, meu amigo. Feliz aniversário. Que Deus abençoe a sua vida, a sua história, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado através da sua vida. Meus parabéns, um grande abraço, beijo no seu coração. Feliz aniversário, pastor Hermes. Pastor Hermes, feliz aniversário. Que Deus te dê muitos anos de vida, de vitória. Que o Senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa que o Senhor é. Saiba que eu e o Robertinho, nós te amamos muito em Cristo Jesus. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, tá? O Senhor faz parte da nossa história, da minha história. O Senhor foi o canal que Deus usou para me resgatar, para me salvar, meu Pai, na fé. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Que o seu dia seja um dia de muita alegria e que Deus venha te dar muitos anos de vida e vitória. Em nome de Jesus, nós te amamos muitos. Feliz aniversário! Passando para te desejar, meu cunhado, feliz aniversário, parabéns. Desejo todas as sortes de bênçãos sobre a tua vida, que você continue sendo
essa pessoa amável, esse cunhado maravilhoso. Você não é só o meu cunhado, você é meu amigo, você é o meu pastor, meu conselheiro financeiro, e eu desejo tudo de melhor na tua vida, tá? Louvo a Deus pela tua vida. Que venham muitos e muitos anos de vida. Te amo, meu cunhado. Fica na paz do Senhor. Beijos. Parabéns pra você. Feliz aniversário, meu cunhado. Você sabe que você mora no meu coração, que você é muito especial, tanto para mim quanto mais para Deus, né? Que Deus continue te usando para fazer a obra dele, levando a mensagem, que é uma coisa que você sabe fazer muito bem, né? Então, que Deus te abençoe, que chuvas de bênção caem sobre a sua vida. Feliz aniversário, cunhado. Parabéns. Parabéns pra você. Te amamos, pais, que Deus te abençoe muito. Ministério do Louvor. Aleluia. Nós vamos entoar mais um cântico, meus amados. Após o cântico, a irmã ainda vai falar, né? Só mais um cântico. Quero pedir à igreja que se coloque de pé. Em nome de Jesus. Esse louvor diz: quão grande é o meu Deus. O nosso Deus, ele é grande, meus amados. Ele tem feito maravilhas em nossas vidas, na vida do pastor. Nós possamos adorar a Ele neste momento em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. Que você possa dizer: quão grande é o meu Deus nesta noite. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia.
com a irmã, em nome de Jesus. Se assente, igreja. Amém? Aqui também estamos nessa noite alguns convidados. Eu até tentei anotar o nome de alguns, mas saberia que eu ia esquecer de alguém. Mas os irmãos que nos visitam, amigos, familiares, pessoas que vieram prestigiar esse culto de gratidão que estão aqui. Fica de pé rapidamente nessa noite para que a igreja possa conhecê-los. Amém. Louvado seja Deus pela vida de cada irmão. O que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria. Louvado seja Deus, poder se sentar. É uma alegria estarmos aqui. E vimos que muitos presentes chegaram, mas o maior presente é a nossa obediência como as ovelhas do Senhor. E nós nos comprometemos, pastor, a sermos obedientes ao Senhor Deus e à palavra de Deus. E em breves palavras, eu queria dar a oportunidade a algum irmão, algum visitante, algum amigo, algum familiar que queiram trazer uma mensagem, só reforçando que será brevemente, porque logo mais teremos a palavra do Senhor através do pastor convidado que está aqui nessa noite. E eu deixo a oportunidade a algum irmão, alguma irmã quiser trazer uma mensagem. Alguém, amado? Então eu vou convidar o nosso pastor. Se eu errar o nome, o pastor pode me corrigir. Pastor Akiyama. Pastor da Mata. Só um momentinho, pastor. Mas pode subir aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? O Espírito de Deus está neste lugar. Amém, amados? Hoje é um dia de alegria. Talvez você não entendeu. Hoje é um dia de alegria. Porque é um privilégio, amados. Nós estamos aqui na casa do Senhor. É um privilégio, amados. Nós estamos aqui reunidos, aleluia, num dia tão especial. É um dia bastante especial, porque este homem aqui é especial para todos nós. Desde o dia que eu a vi, eu me apaixonei nesse homem aí. É o homem de Deus, amados. É o homem que ele tem reanimado, aleluia, o coração dos santos desta igreja. Ele tem reanimado o coração, aleluia, daqueles que estão por perto dele. Então eu vejo isso, amados, uma dádiva de Deus. E essa prova dessa dádiva é mais um ano. Como a filha dele já disse aí, ó, é meio século, pai. Não é todo mundo que chega, né, com esse vigor, com essa força, com esse desejo, nem que ele tem, nem de fazer a obra de Deus. Isso aí, amados, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que agrada o coração de Deus. Eu posso dizer que grande coisa o Senhor tem feito na vida dele, e grande coisa o Senhor ainda fará. Amém? E eu quero deixar uma palavra que está lá no livro de Filemão, o versículo de número 7, amados. Porque Filemão só tem um capítulo, é o versículo de número 7, onde diz assim, pastor: tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. E aplaude o Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus continue acrescentando essas dádivas na vida do nosso pastor, que Deus continue abençoando a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Alguém mais gostaria de estar trazendo? A nossa irmã.
parabéns, eu tinha que dar pessoalmente. Para dizer, meu irmão, quanto você é especial na nossa casa, na nossa família. Corremos e chegamos a tempo. E de dizer o quanto nós amamos você. E aí o pai falou assim, você não passou o vídeo? Eu falei assim, mandei para mim, mas eu falei porque Deus queria que fosse aqui, ao vivo e a cores, para dizer que nós amamos você. Você, além de ser o meu irmão mais velho, fez parte dos momentos mais importantes da minha vida. Celebrou meu casamento, apresentou o nosso primogênito. Sempre, sempre ao nosso lado. Que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida. E hoje, vivendo lá em Campo Grande, a distância nos aproximou mais. E a gente tem vivido momentos muito bons diante de Deus. Então, parabéns. Esse é o nosso presente, a nossa vinda de Campo Grande aqui. Amém? Agora chamar o pastor. Pastora Akiama, da Primeira Igreja Batista do Cristo Rei. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do servo do Senhor. Amém? Maravilhoso Deus, Pai querido, te damos graça, Senhor Deus, por estarmos aqui nessa noite, Senhor Deus. Te damos graça, Senhor Deus, porque os nossos ouvidos, ó Pai, estão agora atentos, ó Pai, a ouvir a Tua voz, ó Deus. Pai querido, Pai amado, o Senhor já tem usado, ó Pai, as vidas que estão aqui, ó Pai. Usa, Senhor Deus, o Teu servo, ó Deus, que vem de lá de Várzea Grande, Cuiabá, ó Deus. Usa, Senhor, tremendamente, ó Pai, para que possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz e obedecer, ó Pai, as Tuas palavras, ó Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos, boa noite. Amém. Me chamo Akiama, sou 4 anos mais velho do que o Hermes, né? E Deus nos deu o privilégio de termos alguns momentos especiais como amigos na mesma igreja. Somos contemporâneos ali na Igreja Batista Morada, hoje dirigida pelo nosso amigo pastor Veriano. E Deus me deu a honra, quando ele falou dos 50 anos, eu falei, rapaz, como é interessante. Então, eu quero agradecer, pastor Eros, pelo convite, pela alegria, pela amizade. Deus mandou o pastor Osmar com a pastora Lúcia para nos dar uma carona, certo? Mas se não fosse ele, ia ser o pastor Ricardo, com a pastora Olga, rapaz, já estava tudo providenciado. E Deus só mandando, e então assim, irmãos, estou com a minha esposa aqui. Queria pedir, lógico que a gente sempre faz isso, né? Queria pedir para a Glaucia ficar de pé. A Glaucia é minha esposa. Estamos casados há 30 anos. Pode sentar. Dia 17 de dezembro desse ano completamos 31 anos. Vamos completar 31 anos. E algo muito interessante, irmãos, no dia 17 de dezembro no ano de 1994, a Sônia, a mãe do pastor Hermes, estava ali preparando a nossa comida do nosso casamento, né? Não podia ser diferente na época, não tinha uma outra pessoa para ser escolhida. Você já provou a comida da irmã Sônia? Não? Rapaz, você não tem noção. Então, agradecer o carinho realmente então pela família. Eu e a Glaucia temos 2 filhos. Nossa primogênita chama Bianca Sofia, que está casada com o Henrique, e está gestante da Helena Sofia. Então nós estamos numa fase de vivermos também expectativa agora. Irmãos, desde que nós chegamos na PIB de Cristo Rei, Deus nos abençoou tremendamente. É a 4ª igreja onde eu pastorei nesses 30 anos. Fechei um ciclo de 21 anos na Igreja Batista Ebenezer.
Entendemos que depois de 21 anos Deus nos queria num outro lugar, num outro momento. Queríamos ir embora, queríamos ir para o Paraná, queríamos ficar nesse clima de frio, mas Deus falou negativo: você tem algo para fazer lá no Cristo Rei. E há 3 anos também estamos juntos, então praticamente no mesmo tempo de posse nós estamos juntos. E quando nós chegamos ali, a Bianca já namorava, o Henrique, Bianca líder de jovens, é uma das líderes do nosso grupo de dança. Henrique é baterista do nosso Ministério de Louvor. E o meu caçula, o Akiyama Júnior, irmãos, também chegamos, e logo depois ele começou também a namorar a Júlia, e hoje está casado, estão em Rondonópolis. Deus abriu as portas de um novo emprego para ele tomar conta de uma loja masculina lá, e Deus então tem nos abençoado. Deus tem nos proporcionado esses momentos muito gostosos na presença do Senhor. Então, Deus continue abençoando sua vida, pastor Hermes. Trago o abraço da minha mãe. Eu falei com ela hoje e ela falou assim: não tem como não falar desse momento, de agradecer a Deus pela sua vida. O Hermes, irmãos, o Hermes faz parte principalmente da vida dos meus pais, porque eu saio para estudar para o seminário. Em 92 eu vou para o seminário no Rio de Janeiro e volto depois, mas aí os nossos caminhos não vão se cruzar, porque ele vai para o seminário também, e aí a gente vai se encontrar já no ministério. Mas o Hermes tem um papel muito importante na vida dos meus pais. Meu pai faleceu tem 1 ano e pouco, e a gente vivenciou algumas coisas muito interessantes na vida do meu pai. Meu pai sempre foi um homem de oração. Ele sempre orou por todos os filhos. Nós somos em 3, ele sempre orou, sempre colocou cada um. Mas existiam alguns pastores na vida dele que ele nunca esqueceu de orar, irmãos. Meu pai pegou o Alzheimer, e mesmo no esquecimento dele, ele lembrava que ele tinha uma agenda. E nessa agenda tinha 3 nomes de pastores que nunca ele deixou de orar todos os dias na devocional dele, no culto doméstico, como ele falava. E um desses nomes é o pastor Hermes. Ele orava pelo pastor Hermes, pelo pastor Gilvan e pelo pastor Maurício. O pastor Gilvan hoje está no Rio de Janeiro, o pastor Maurício na Igreja Batista Emanuel, e o pastor Hermes está aqui com vocês. Todo dia ele lembrava desses 3 pastores. A última devocional que ele fez, Hermes, a minha mãe tem anotado que ele gravou a data quando ele ainda conseguia ler direito, e ele anotou pastor Hermes, pastor Gilvan e pastor Maurício. Então que Deus continue. Então por isso você faz parte de uma história legal. Irmãos, eu fiquei imaginando, a gente quando completa 50 anos, você vai para a Bíblia. É lógico. O que a Bíblia vai falar de 50 anos? É uma data muito importante. Primeiro porque ela tem um significado especial nas várias culturas. Essa questão do meio século é muito forte, né, Hermes? É 50. E realmente é um tempo de celebração, irmãos. Quando eu completei 50 anos de idade, lá na nossa casa, todo ano nós comemoramos aniversário. Independente do contexto, se não está legal, no sentido de algumas coisas passando, mas a gente parava para celebrar o aniversário, seja dos nossos filhos, seja do nosso. Sempre teve um bolo, sempre teve alguma coisa especial para lembrar o nosso aniversário. Mas eu completei 50 anos no período da pandemia, ou pós-pandemia, estava saindo da pandemia, e eu perdi muitos colegas. Nós perdemos alguns colegas pastores, e a Glaucia já estava por trás, mobilizando a festa dos 50 anos. Já tinha comprado algumas coisas, pastor Osmar. Eu amo cacto, irmãos. Eu tenho uma criação, eu falo uma criação porque fica lá os meus cactos, onde eu gosto de cuidar dos meus cactos. A Glaucia já tinha encomendado já os cactos que seriam de lembranças. Mas no dia que eu vi que a coisa estava ficando séria, eu chamei ela e falei bem assim: eu queria te pedir perdão, mas eu não quero festa. Nós não estamos em clima. Nós perdemos amigos, perdemos pessoas, e eu queria que você me entendesse. Ela ficou meio frustrada, pastor Hermes, na época, mas depois ela entendeu o meu sentimento. Celebramos em família, celebramos com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. Foi muito gostoso isso, né? Não com a minha irmã, porque minha irmã já tinha ido para os Estados Unidos, mas como eu senti
não a falta, mas como eu imaginei toda a festa que estava sendo preparada para 50 anos. Então, como é gostoso de estar junto com amigos, celebrando 50 anos, certo? Foi celebrar depois, tá, irmãos? Depois ela fez, lá nós chegamos, foi lá no Cristo Rei, foi lá na Bíblia do Cristo Rei, já chegamos, e a igreja ajudou na preparação, então foi algo, já com 51 anos, foi muito legal, os meus amigos estavam presentes, foi muito top. Meio século de vida é um marco de maturidade. A gente para e pensa assim, o pastor Osmar já está, o Ricardo vai chegar, mas o pastor Osmar já passou. Nós estamos naquele período onde a gente para e fala assim, dá para fazer muita coisa ainda. E aí, irmãos, quando eu completei 50 anos, eu virei para a igreja e falei, igreja, deixa eu trabalhar. Porque segundo a Bíblia, depois dos 70 é cansaço e enfado. Então, lógico que a Bíblia está certa, que a gente defende, pratica a Bíblia. Então, mas você tem 20 anos para arrebentar. Você tem 20 anos para não cansar. Porque é só depois dos 70 que vem cansaço e enfado. Certo? Então aproveita, corre. E eu fico contando, certo? Ensina-nos a contar nos nossos dias. Então o meu já diminuiu, o meu falta 16. Entendeu? Então eu vou nessa luta, irmãos, para poder estar agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem feito na vida da igreja, pelo que Ele tem trabalhado ali na Bíblia do Cristo Rei, como tem sido gostoso o ambiente e a gente proporcionar isso diante dos irmãos na alegria. É um período de transição. É um período de daqui a pouco você vai vivenciar o que eu e a Glaucia vivenciamos e estamos vivenciando, o que a Sônia e o Luiz estão vivenciando, né? Vivenciou a questão do casamento dos filhos, né? E aí o ninho fica vazio, tal, e aí depois vai vir as outras alegrias. Mas é um período de transição muito interessante, mas é um tempo de celebração. Então não é só hoje, é durante o ano inteiro, é 50 anos. Que Deus continue te abençoando muito forte. E na Bíblia, irmãos, eu não vou ler todo o texto, só vou citar, tá bom? Se você pegar Levítico capítulo 25, você vai ver que Levítico vai tratar do ano do jubileu. Vai falar dos 50 anos. Nessa época, Hermes, era muito interessante dentro do contexto bíblico, o ano do jubileu. Era o ano do perdão das dívidas. Era um ano, se você tinha pegado, por exemplo, alguma coisa de alguém, um terreno de alguém, ou eu estava morando ali, por um período era a época de devolver. Se alguém estava te devendo, era a época de perdoar, entendeu? Então, irmãos, é muito interessante isso. Então, se torna um tempo onde a gente vai refletir o que o salmista falou lá no Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcançamos corações sábios. Então, irmãos, eu queria pedir para você, dentro de um contexto, não só porque o Hermes é amigo, porque é pastor, não, ajude o teu pastor a celebrar esse tempo. E se esse tempo é um tempo, o ano do jubileu, é um ano de perdão, é um ano de recomeço, que tudo aquilo que precisa ser perdoado, que seja perdoado, que tudo aquilo que seja para ser renovado, seja renovado, que tudo aquilo que é para ser refeito, seja refeito, em nome de Jesus. E esse é o segredo, não feito por mãos de homens, mas em nome de Jesus. Eu tenho falado, irmãos, esse domingo passado agora nós estamos pregando sobre nossa identidade lá na Bíblia do Cristo Rei, quem somos nós, e nós temos 5 princípios que a igreja defende muitos anos, desde a época do pastor Juliano, aonde a gente deu essa continuidade. Então a gente tem Deus como primeiro lugar, nós temos a família logo após Deus, aí nós temos trabalho e nós temos igreja. Eu falei sobre igreja, irmãos, a nossa denominação batista, a igreja é formada por um grupo de pessoas regeneradas, pessoas transformadas. Realmente isso é igreja. Mas a igreja, ela não é de homens, a igreja, ela é de Deus. E que nesse tempo a gente consiga entender e viver isso. A igreja, ela não é de homens, ela é composta por homens, mas quem determina as coisas, quem faz as coisas, assim como na nossa vida como pastor, como homem de família, como irmãos que são trabalhadores, como tem muitos aqui. Nosso ministério de homens lá é homens do rei, e aqui os irmãos homens de valores. Os irmãos têm valor. Então, mas os valores determinados não foram feitos por mãos de homens. Quem determinou os valores dos homens foi Deus. Por isso Ele está em primeiro lugar em todas as coisas. Por isso nós oramos, por isso nós consultamos ao Senhor.
Por isso as suas filhas testemunharam. Elas não disseram que ela viram em outro pastor. Elas não testemunharam que ela viram em uma outra igreja. Ela viram o meu pai a orar, a ser um homem de Deus. Irmãos, eu sempre falava isso. Uma das coisas mais gostosas que eu queria ouvir, e talvez fosse uma tristeza nesse contexto, era se os meus filhos virassem para mim, para a Glaucia, e falassem: não queremos um casamento igual ao do meu pai. Mas a gente teve o prazer de ouvir dos nossos filhos: nós queremos um casamento igual ao do meu pai e da minha mãe. Porque é isso. Os nossos filhos nos conhecem dentro de casa. Eles sabem quando a gente está ali orando, quando está lendo a Bíblia. Eles sabem quando a gente, o coração está meio entristecido. Mas como eles entendem de que aquele ali não é só o pai, mas é o pastor também. Então, igreja, celebre isso. Que Deus continue, irmãos, abençoando a sua vida. Você que já completou 50 anos, você que já passou essa fase, você deve imaginar aqueles que chegarão. Celebre quando chegar nos 50 anos. Celebre o Senhor. A igreja do Cristo Rei completou 42 anos. Eu estava conversando com alguns irmãos líderes. Eu fico imaginando, pastor Osmar, pastor Ricardo, a festa dos 50 anos da vida da igreja. E Deus me deu um privilégio muito grande, pastor Hermes. Hoje eu estou pastoreando a igreja onde o meu pastor, que me batizou e entregou a Bíblia no dia da minha ordenação, comprou aquele terreno, o pastor Santiago. Deus me deu o privilégio de hoje estar ocupando o lugar do pastor que me batizou, do pastor que me entregou a Bíblia no dia da minha ordenação. Então, continue celebrando, continue celebrando. O ano do jubileu também, pastor Hermes, é um ano, eu vou falar assim, é um tempo, é um momento de liberdade. Aí eu vou falar assim, mas como? Por quê? Porque antes dos 50 não tem celebração, não tem liberdade? Não, é porque agora, a partir de agora, a tudo aquilo que você tem entendido do que Deus vai fazer, você tem mais convicção ainda. Você tem mais convicção. Muitas coisas a gente abre mão, a gente entende nesse processo de maturidade, a gente entende que são coisas irrelevantes. Porque se Deus está em primeiro lugar, Ele vai estar guiando e Ele vai estar direcionando todas as coisas. Então, Primeira Igreja de Batista Livramento, ouça a voz de Deus sempre. Aleluia. E a palavra de Deus, ela vai dizer que ela vai trazer isso através da vida do seu pastor. Ouça o seu pastor. Ouça o seu pastor. Então eu quero dizer para você como isso é importante. Mas também está muito interessante também, Hermes, porque se nós estamos falando de maturidade e transição, estamos falando que os nossos filhos poderão se casar, lógico, aqueles que entendem isso, vai gerar frutos. E é engraçado que uma das tuas filhas falou que você, ou aliás, uma das pessoas que te homenageou falou que você é aquele ajudador na administração financeira. E a Bíblia fala que tudo aquilo que você tem guardado, tudo aquilo que você vai preparar, não são para os filhos, são para os seus netos. Você está preparando algo que vai ser para os seus netos, para uma geração. E netos é fruto de um fruto teu. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Eu amo meu filho mais do que o meu marido, mais do que a minha esposa. Tem alguma coisa errada nisso. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, que nos deu uma responsabilidade muito grande de cuidarmos dos nossos filhos para Ele. Só que uma hora, esses filhos eles são igual flechas, eles vão ser lançados e eles vão voar. Só que nessa atitude, eles vão gerar frutos, e a sua herança é para os frutos, é para os seus netos. Igreja, já imaginou? Vocês terem aqui uma igreja onde daqui a pouco, daqui a um tempo, os netos de vocês vão celebrar toda a conquista que a igreja hoje tem. Porque a igreja vai ser celebrada, a igreja vai continuar crescendo e fazendo isso para a honra e para a glória do Senhor. Amém, igreja? Agora, uma vez eu ouvi um conselho, uns pastores estão aqui, achei muito interessante uma analogia que o pastor Davi, lá da Igreja Batista Gerard, fez. Eu achei interessante, ele pregou nos 50 anos do pastor Jardim, que também é seu amigo, também particular.
E ele falou uma coisa muito interessante que eu queria que você... Nós olhamos para a vida de Josué, e quando Josué vira e fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas a Bíblia diz que depois de Josué ele não preparou líderes. Então é muito gostoso para a gente ouvir da boca dos nossos filhos. É muito bom a gente declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu queria dizer para você: não esqueça nesse tempo de você preparar líderes, aqueles que estarão te substituindo, aqueles aonde que vão te suceder, aqueles que vão dar continuidade na obra do Senhor. Então, que você declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que os irmãos declarem: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas não esqueça de preparar líderes que vão estar junto com você nesse processo de dar continuidade, para que os frutos dessa geração daqui a 20, 30 anos olhem e falem assim: tudo tem uma raiz, teve um começo. E passou um pastor que no dia que ele completou os 50 anos, a igreja celebrou a vida dele, e que isso seja realmente para glorificar. E aí o que acontece? Quando eu entendo que isso vai ser recomeço, eu lembro de Paulo falando lá em Filipenses 3,13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E aí, como igreja também, irmãos, Deus nos proporciona experiências. Irmãos, tem um versículo que eu sempre falo isso. Tem um versículo que eu, quando era criança, eu tinha dificuldade de entender por causa do meu pai. Meu pai sempre foi um homem muito dependente de Deus. Aí daqui a pouco, quando as coisas não davam certo, meu pai virava e falava bem assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, eu fiquei com raiva desse versículo quando eu era criança. Aí eu entrei na minha adolescência, aí alguma coisa não dava certo assim, que meu pai tinha planejado lá em casa, ele virava e falava bem assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o dia onde eu comecei a viver: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, Deus está no controle. Tudo que nós vivemos. Então, a gente está aprendendo com isso. Irmãos, isso é tão forte. Eu estava compartilhando com o pastor Osmar, pastor Ricardo, e compartilhei muito pouco com você lá no retiro. Mas eu passei por uma crise a nível de ministério, só para os irmãos entenderem bem rapidamente essa questão. E nesse contexto, minha saúde foi abalada. E aí eu perdi. Hoje toda a minha lombar, da L1, da L5, ela não existe mais a cartilagem que separa o osso com o osso. Hoje eu estou com a minha lombar toda osso com osso. E aí, lógico, eu vou procurar médico. Só que no processo desse aí, pastor Hermes, eu fiz uma oração doida. Na crise lá, eu falei para Deus assim: Deus, se for para mancar, igual Jacó mancou, lutou com um anjo, mas para eu ter a minha bênção eu vou ficar manco. Irmão, você não tem noção de como eu me arrependi dessa oração. Porque hoje, eu não sei se você percebeu, mas para subir aquela escada, você pode perceber depois que na hora de descer eu vou colocar a mão na parede. E se eu não sentir firmeza, eu vou falar para o pastor Hermes: então, Pagal, segura minha mão. Sabe por quê? Porque mesmo diante de todas as lutas que nós passamos, pastor Hermes, nesse processo do ciclo de mudança, Deus está no controle. O ortopedista falou: você devia estar de cadeira de roda. A fisioterapeuta virou para mim e falou assim: você é um milagre, porque você está andando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Deus nos ensina, Deus nos fortalece. Então, igreja, celebre esse tempo de recomeço. Não é tempo de desanimar, não. É tempo de avançar, é tempo de animar, é tempo de celebrar. É tempo de agradecer a Deus tudo que Ele tem feito. Por isso, a gente sempre vai declarar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas também a palavra de Deus diz lá em Salmo 103, versículo 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça nenhum dos seus benefícios. Deus é tremendo. Deus é tremendo, irmãos. Deus é maravilhoso. Você passa tanta luta, tantas coisas, e aí você vai ficar reclamando. Irmãos, você não tem uma ordem na Bíblia para reclamar. Pelo contrário, não desanimeis, não murmureis.
Então, que venha mais 50, se for da vontade de Deus. E aí, meu irmão, vamos em frente, com as lutas, com as batalhas. Mas, irmãos, presta atenção. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, Paulo vai dizer lá no livro de Romanos, nós somos mais que vencedores. Mas só pode dizer quem é mais que vencedor: quem passa por batalhas. Então, meu irmão, esse 50, se chegou até aqui e você conseguiu chegar, é porque Deus tem algo especial. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. As lutas vencidas, as bênçãos recebidas, os livramentos silenciosos, tudo aponta para a fidelidade de Deus. Irmãos, o nosso Deus é tremendo. Deus é maravilhoso, né? A gente está aqui assim, na expectativa. Tudo era, se perguntava a Bianca, ao Akema Júnior, lógico, a Bianca e o Henrique, o Akema Júnior e a Júlia. Agora a gente fica assim, agora é a Helena Sofia. Então tudo é motivo para agradecer a Deus. Cada conquista, a cada celebração, cada pessoa que está chegando na igreja, cada batismo que está sendo realizado, cada conquista de que Deus tem feito na vida da cidade. Aos 50 anos, pastor Hermes, o coração se enche de gratidão e os lábios exaltam aquele que nos sustentou até aqui. Não tem outra palavra de dizer para o nosso Deus: obrigado. Obrigado porque o Senhor permitiu nós chegarmos até aqui. Como vai ser? Como vai ser amanhã? Isso não interessa para a gente, igreja. Porque ainda hoje, a quarta-feira, não acabou. Amanhã, quando você acordar, você tem uma promessa. Amém, igreja? Amém. Eu acho que os irmãos vão entender. Eu acho que vai ter culto fúnebre aqui amanhã. Eu vou repetir. Amanhã, quando você acordar, você tem uma promessa de Deus. Amém, igreja? Não vai ter mais. As misericórdias do Senhor serão renovadas. Mas a da quarta-feira ainda não acabou. Você vai dormir, nós vamos dormir, irmão, nós vamos descansar. E amanhã, com a permissão de Deus, o restante da semana, o restante da comemoração dos 50, aproveitar ali os presentes, ver o que vai ser usado, o que vai desfrutar. Porque amanhã é para a honra e glória do Senhor. E você vai viver com intensidade, você vai viver com alegria no coração, porque é Deus que está no controle da tua vida. Pastor, mas tem algumas coisas para resolver. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É Deus. Então, cara, não desanima não, não desiste não, porque Deus tem feito e Deus vai continuar fazendo muito mais. Eu quero concluir dizendo o seguinte: aos 50 anos, ou 50 anos, é um marco de bênção, é um marco de sabedoria e também de motivação, renovação. Hermes, você chegou até aqui pela graça de Deus, e você vai continuar pela fé, e que esse novo tempo, e que esse novo ciclo seja repleto de frutos, paz e propósito. E lembre-se, eu acredito nessa frase: o melhor de Deus está por vir. Amém, igreja? Isso cabe para a vida do pastor Hermes, isso cabe para nossas vidas, irmãos. Amanhã, eu estou falando porque nós estamos vivendo o melhor de Deus hoje. Amanhã, quando nós acordarmos com a permissão de Deus, nós vamos viver a vontade dEle. E a Bíblia fala que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então não tem algo. Tudo isso a gente vive. Deus sempre quer o nosso melhor. Pastor, mas eu estou passando por umas lutas. Lógico, você está aqui. Então enfrenta. Coloca o joelho no chão. Jejua, ora. Mas não desiste não, desanima não, porque Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Eu acabei de falar para os irmãos aqui que eu estou vindo de carona com o pastor Osmar. O pastor Hermes acompanhou um pouco a história. O pastor Ricardo também sabe. Irmãos, por causa do casamento, nossos filhos que foram muito próximos decidiram vender o carro. Nós decidimos vender o carro. Foi ser necessário, vamos vender, vendemos. Mas, irmãos, tem sido mal barato andar de Uber lá em Cuiabá e Vargem Grande. É cada história.
é motorista feliz de ser Uber, é motorista que reclama que não ganha nada, é motorista que está dizendo que vai parar tudo, é motorista que vira para mim assim, mas eu não sei se é por causa da barba, ele vira assim: você é pastor? Eu falo: sou. Então, pastor, não está legal. E aí, em vez de eu ficar ali, eu me torno um conselheiro. E a Galça sabe que eu não fico quieto, ela só fica esperando o momento de eu começar a conversar. Irmãos, é mal barato andar de Uber. Você está com o carro agora, né? E é muito bom estar de carro. Eu sei que a hora vai chegar também lá. Mas, cara, todas essas experiências, elas são para contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Que Deus continue te amadurecendo como esposo, como pai, como pastor da igreja, como amigo. E que todos os teus sonhos, todos os projetos que Deus tem colocado no teu coração, Ele faça acontecer para a honra e glória dEle, mas também para o seu bem-estar. Amém, igreja? Amém. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, tá bom? Foi um prazer, Hermes, estar com você e trazer essa palavra, e que Deus continue fazendo muito mais. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero orar pelo pastor Hermes, depois devolver a palavra para a irmã, certo? Hermes, vem cá, deixa eu dar um abraço e... Vamos lá, irmãos. Estende a sua mão direita para cá. Aleluia. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu sei que o pastor Hermes hoje já recebeu palavras abençoadoras. Ele já recebeu palavras onde motivaram a continuidade do seu ministério. E ela também, Deus, a sua família, os amigos, os irmãos. E nessa noite aqui nós estamos celebrando ao Senhor pela vida dele. Obrigado porque nós podemos declarar junto com o pastor Hermes: até aqui o Senhor tem ajudado, até aqui o Senhor tem estado com o teu servo. Obrigado por esse tempo que ele tem pastoreado a vida desta igreja, o tempo que o Senhor preparou para o ministério dele, Pai, junto com a sua família, e tudo aquilo, Pai, que está preparado para esse novo ciclo. Ó Deus, nós queremos abençoar como igreja, como irmãos, como amigos. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os sonhos, Pai, nós acreditamos nisso. Todos os sonhos, todos os projetos, todas as ansiedades, o pastor Hermes está lançando sobre o Senhor nesse momento, porque o Senhor tem cuidado dele. E eu creio que isso irá acontecer para a tua honra e para a tua glória. Que venha mais vidas, que venham mais anos de vida conforme o teu querer. Nós oramos agradecidos e sempre oramos em nome de Jesus, porque Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Pode sentar, por favor, em nome de Jesus. Graça e paz. Quero agradecer a presença de todos que vieram nessa noite, para que nós pudéssemos, né, agradecer, né? Sempre quando eu convidei vocês, eu estava convidando para a celebração de um culto de ação de graças. É isso que nós estamos fazendo. E não sei se você observou na fotinha que eu mandei lá como convite, a frase de Samuel, o jovem Samuel ainda, quando na primeira batalha em que ele vai interceder pelo povo, Deus dá a vitória, e ele pega aquela pedra, coloca entre Mispa, e ele vai dizer assim: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu parafraseei essa frase dizendo: até aqui o Senhor me ajudou. 50 anos de olhar para trás e saber que Deus, em todos os momentos, cuidando, protegendo, selando e usando as nossas vidas daquilo que Ele queria, fazendo de nós um instrumento de levar essa palavra. É tão bom ouvir aí as pessoas que estavam lá atrás, que nós já pastoreamos, que hoje continuam sendo amigos nossos, muito mais do que ex-ovelhas, são amigos, e nós pudemos de alguma forma contribuir com a vida deles. Eu espero que aconteça a mesma coisa aqui, que a gente carregue essa amizade, esse companheirismo, e nós louvamos e bendizemos o nome do nosso Senhor. Lá atrás,
como o pastor falou, eu agradeço que você ter sido convite de estar aqui. Sou formado em história também. A história, o negócio do cupim que ele falou que comeu aqui, deixa eu explicar para os irmãos. Eu ia fazer o seletivo. No final do ano passado eu fiz o seletivo para esse ano. E eu falei, então meu 2 diplomas estavam dentro de uma caixa guardada aqui, porque na casa nossa, a primeira casa era bem pequenininha, não cabia, então ficou aqui na igreja. E quase um ano depois, então, eu fui fazer o seletivo, falei, vou pegar a caixa. E o diploma de história estava na mesma moldura que o diploma de teologia, né? Molduras parecidas, mas uma do lado da outra. E o cupim entrou naquela caixa e sobrou só a pontinha do diploma de história, mas não tocou no diploma de teologia. E eu olhei assim e falei, meu Deus. E eu ia fazer o seletivo, né? Eu falei, Senhor, será que é um recado, Pai? Será? Eu ainda venho a pensar, será, né? A gente sempre fala, será que é um recado, né? Mas aí eu falei assim, mas eu vou fazer o seletivo, não vou estudar também. Pronto, fiz o seletivo, fiquei em 3º lugar. E justamente nesse ano vieram 2 professores concursados para Livramento. As vagas que eu estava de olho. Falei, Senhor, agora eu entendo que o cupim lá para o Senhor já está fazendo aí, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o Senhor que conduz as nossas vidas. E lá atrás então tem algumas fotos, tantos momentos bons, e aí chega um tempo que a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a fazer essas análises, né, pastor? A gente vai olhando para trás as coisas que já aconteceram em nossas vidas, tantos livramentos, né, de vida, de morte, né, que o Senhor... Eu estava lá na convenção, e aí eu aproveitei para dar um passeio, né, que eu morei naquela região ali, estudei no Liceu Cuiabana minha infância toda, e eu andei lá por onde eu morava, e olhava assim, e via os momentos em que peguei o Fusca que meu pai trabalhava, e quase, com 5 anos de idade, consegui tirar o carro do lugar, que não tinha freio, ele só encostou, e quase morri, mas o Senhor estava ali guardando, protegendo a minha vida, que tinha um plano, tantas coisas que a gente vai olhando, e a gente vê, Senhor, o Senhor nos guardou, é porque o Senhor tem algo em nossas vidas. Então, muito obrigado, Senhor. Cheguei até aqui, porque o Senhor me guardou. 50 anos se passaram. Bom, meus planos para os próximos 50 é continuar servindo ao Senhor, é continuar fazendo a vontade dEle. Nos próximos 50, vamos para frente aí. Porque mesmo cansado ali, depois dos 70 ali, a gente continua. Encontrei com um pastor pelas mídias sociais, né? Um pastor no primeiro ministério. Ele tem 72 anos, ele está à frente da igreja, de uma igreja. Ele é da Cristã Evangélica, lá em Águas Lindas de Goiás. E ele está lá à frente da igreja, como pastor, trabalhando, ganhando vidas por si. 72 anos. Que o Senhor assim me dê forças nos próximos anos que Ele tem para mim, para continuar fazendo a vontade dEle. E eu quero agradecer novamente pela vida de cada um, agradecer pelos parentes que vieram aqui. Que surpresa, hein? Eu sou difícil ser pego de surpresa, é difícil, eu pego tudo. Como começa ali, outro conversa aqui, e claro, e sai correndo com o telefone, já sei, né? E aquela questão toda, vê tudo. Agora, mas nunca imaginava que vocês, Suelen e Alfredo, ia estar aqui. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Meus colegas pastores, pastor Ricardo, louvado seja Deus. Pastor Ricardo foi os últimos amizades que eu fiz aí, né? Aí junto ali com os pastores, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Todos os parentes, primos, louvado seja Deus, obrigado. Eu cheguei aqui nessa cidade e falei assim, poxa vida, nessa cidade aqui todo mundo é parente de todo mundo, né? Meu Deus, né? Não é que eu descubro que eu também tenho parente em Livramento? Aleluia! Não é que eu tenho parente em Livramento também, né? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar aqui conosco, celebrando esse momento em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. O pastor Akiyama fez propaganda e espero que essa propaganda se confirme, mas agora a gente vai experimentar então a propaganda que ele fez, né?
dessa comida da Dona Sônia. Quero agradecer os meus pais que estão juntos, 50 anos e posso estar com os pais. Eu estava de manhã cedo, acordando, tomando café com eles, né, recebendo o carinho dos nossos irmãos ali com uma torta salgada assim, maravilhosa, e poder agradecer a Deus. Poxa, eu estou com os meus pais aqui, né? Louvado seja Deus. Celebre, irmãos, essa é a palavra que o pastor falou e essa é uma verdade. Celebre todos os momentos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, então celebre todos os momentos hoje. Diga que ama hoje, não deixa para depois não. Faça, celebre, curta aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Que Deus seja abençoando a cada um em nome de Jesus. Tancredo veio, olha lá, ó. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor me deu mais um ano de vida. Hoje eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor tem me guardado. Ó Deus, por isso eu estou aqui, ó Deus, porque o Senhor me guardou. Que o Senhor, ó Deus, possa renovar, ó Pai, a força para que eu continue nos próximos tantos que o Senhor tem para mim nessa terra, fazendo a Tua vontade e deixando, ó Deus, na vida das pessoas que estão à minha volta, a começar da minha família. Que o Senhor, ó Deus, possa usar a minha vida para levar a Tua palavra, ó Deus, para imprimir em cada coração, ó Deus, o desejo de servir ao Senhor, de buscar a Tua vontade. Obrigado, ó Deus, por esta igreja, ó Deus, que estamos, ó Pai, caminhando durante esses 3 anos e pouco. Obrigado, ó Deus, pelas lutas, porque o Senhor esteve conosco e o Senhor está conosco. Ó Deus, que aquilo que o Senhor, ó Deus, tem para mim nessa cidade venha se cumprir, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Motivo, ó Deus, pelo qual o Senhor me trouxe para cá. Que o Senhor, ó Deus, seja nos abençoando. Obrigado, ó Deus, ó Pai, por aqueles que estão aqui, ó Deus, pelos meus parentes, pelos meus amigos pastores que foram convidados, suas famílias. Obrigado pela vida de cada um deles, ó Deus, porque eu recebo do Senhor o carinho, o amor através da vida deles. Obrigado, Senhor Deus, por este momento. Quero pedir ao Senhor, ó Pai, que renove, ó Deus, sobre cada um de nós a vida, o vigor, a saúde, ó Deus, mas sobretudo, no vigor, renove em nós, ó Deus, um coração, ó Deus, um coração consciente de que é o Senhor. Grande é o Senhor em que tem nos dado a vitória. Ela vem do Senhor. Por isso, ó Deus, nós te damos graças, nós te agradecemos e louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Santo Espírito seja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.